Salmo 113. Este salmo é de puro louvor e contém pouco que exija exposição. Um coração aquecido, repleto de adoração admiradora do Altíssimo, compreenderá melhor este hino sagrado. Seu assunto é a grandiosidade e a bondade complacente do Deus de Israel, exibidas elevando o necessitado de seu estado de insuficiência. Pode ser adequadamente cantado pela igreja durante um período de avivamento após ter sido por muito tempo diminuída e rebaixada. Com este salmo inicia-se o Halel, o Aleluia dos judeus, que era cantado em suas festas solenes. Nós, portanto, o chamaremos de o príncipe do Halel. Versículo 1, Aleluia. Louvai, servos do Senhor, o Aleluia, louve Jeová. O louvor é uma oferta essencial em todas as festas solenes do povo de Deus. A oração é a mirra e o louvor é o incenso, e ambos devem ser apresentados ao Senhor. Como podemos orar por misericórdia para o futuro se não bendizemos a Deus por seu amor no passado? Se os próprios servos de Deus não o louvam, quem o fará? Vocês são um povo próximo a Ele e deveriam ser os mais calorosos em sua afetuosa gratidão. Enquanto eram escravos do faraó, os israelitas proferiam lamentos e suspiros devido à sua severa escravidão. Mas agora que haviam se tornado servos do Senhor, deveriam se expressar com cânticos de alegria. O nome Jeová é usado 3 vezes neste versículo e pode, por nós que compreendemos a doutrina da Trindade em unidade, ser considerado como uma alusão levemente velada a esse santo mistério. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam todos louvados como único, vivo e verdadeiro Deus. Charles Haddon Spurgeon. O Halel, acho que é assim que fala, é repetido. Esta repetição não é sem relevância. Tem o propósito de nos acordar de nosso torpor. Estamos todos inertes demais e somos lentos demais em considerar e louvar as bênçãos de Deus. Há, portanto, necessidade desses estímulos. Esta repetição, além disso, significa assiduidade e perseverança em ressoar os louvores de Deus. Não é suficiente uma vez ou outra repetição. Seus louvores devem ser sempre cantados pela igreja, moleros. Louvai, servos do Senhor. Todos os homens, por serem trabalho de suas mãos, devem esta tarefa a Deus. Os cristãos acima de outros homens, por serem as ovelhas do seu pasto. Pregadores da palavra acima de outros cristãos, por serem pastores de suas ovelhas. E assim, consequentemente, padrões em palavra, conversa, amor, espírito, fé e pureza. 1 Timóteo 4,12, John Boyce. Versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Ao mencionar o nome, o salmista deseja nos ensinar a bendizer cada um dos atributos do Altíssimo, que são as letras, por assim dizer, de seu nome, sem discutir com a sua justiça ou austeridade, nem temer servilmente seu poder, mas aceitando-o como o encontramos revelado na inspirada palavra de Deus por seus próprios atos, amando e louvando-o como tal. Não devemos dar ao Senhor um novo nome nem inventar uma nova natureza, pois isso seria estabelecer um falso Deus. Charles Haddon Spurgeon. Deixe então, ó homem, sua alma diligente esforçar-se para conceber, pois é impossível expressar que imensa dívida de gratidão você tem com ele, que por sua bondade criadora o chamou do nada à existência para fazê-lo participante do raciocínio e até mesmo da imortalidade com ele. Em todo o escopo da linguagem, que palavra é expressiva o suficiente para retratar a obscura ingratidão daquele homem que não é afetado por ela e age sem
consideração alguma à bondade de Deus, seu Criador, e às misericórdias de Cristo. Jeremias 7, acho que assim pronuncia. Agora e para sempre, os servos do Senhor devem cantar seus louvores nesta vida até o fim do mundo. E na próxima vida, no mundo infinito. John Boyce. Versículo 3. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. É uma maravilha da misericórdia que o sol se levante sobre os rebeldes filhos dos homens e crie condições para as não merecidas estações frutíferas e dias aprazíveis. Por este prodígio de bondade, louvemos ao Senhor de todas as coisas. De hora em hora renovemos os ânimos, pois cada momento traz sua misericórdia. Charles Adam Spurgeon. Versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus? O desafio nunca será respondido. Ninguém pode ser comparado a Ele nem por um instante. O Deus de Israel não tem paralelo. Nosso Deus em aliança se coloca só e ninguém pode se assemelhar a Ele. Até mesmo aqueles que Ele fez a sua semelhança em certos aspectos não são como Ele em divindade, pois seus atributos divinos são, muitos deles incomunicáveis e inimitáveis. Charles Adam Spurgeon. A natureza do amor nos faz preferir aquele a quem amamos. E assim perguntamos: quem é como o meu amado? O mundo não tem um análogo a ele. Assim pensa o amor daquele que é, em muitos aspectos, inferior a muitos outros, pois nas questões humanas o julgamento do amor é cego. Mas aqueles que amam o Senhor seu Deus, embora devessem brilhar com amor mais ardente por Ele, e devessem perguntar: quem é como o Senhor nosso Deus? Nessa questão não estariam equivocados, mas no todo estariam pensando corretamente. Pois não há ser, no céu ou na terra, que possa de forma alguma ser semelhante ao Senhor Deus. Até mesmo o amor em si não pode conceber, pensar, falar sobre Deus a quem amamos, como Ele realmente é. Wolfgang Musculus, versículo 6. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele habita tão distante nas alturas, que até mesmo para observar coisas celestiais, ele deve se humilhar. Ele precisa inclinar-se para ver os céus e curvar-se para ver o que os anjos fazem. O que, então, deve ser a sua condescendência, considerando que ele observa os mais humildes de seus servos na terra e os faz cantar de alegria, como Maria, quando disse, porque contemplou na humildade da sua serva. Charles Adam Spurgeon. Ver o grande Rei do céu curvando-se de sua altura e complacência para oferecer termos de reconciliação às suas rebeldes criaturas. Ver a majestade que sofreu ofensa cortejando os ofensores para que aceitem perdão. Ver Deus persuadindo, rogando e suplicando aos homens que retornem a Ele com tal seriedade e insistência, como se a própria vida estivesse ligada a eles e sua felicidade dependesse da deles. Ver o adorável Espírito de Deus com paciência e mansidão infinitas, submetendo-se ao desprezo e ao insulto de miseráveis e desprezíveis abjetos, como ou são os mortais pecadores. Não é algo estupefativo? Valentin Nelson. Versículo 7. Ele ergue do pó o desvalido, quando nenhuma outra mão pode ajudar exceto a sua. Ele interfere e a obra é consumada. Quando se está abatido, vale a pena ser levantado da poeira tão divinamente. Charles Adam Spurgeon. Talvez uma das visões mais interessantes do cristianismo que pode adotar é sua maravilhosa adaptação aos caracteres e circunstâncias dos pobres.
Que oportunidade Ele nos fornece para a manifestação das reluzentes e benignas graças do Espírito Santo. Que fonte de consolo abre para apaziguar os problemas da vida. Com que frequência, ao escolher os pobres, ricos na fé, como herdeiros do reino, Deus ergue o pobre do pó e o necessitado do monturo. Richard Watson. E do monturo necessitado, onde jazem como detrito inútil, descartados e abandonados, deixados como pensavam, para apodrecer na destruição e para serem eternamente esquecidos. Que grande inclinação da altura de seu trono até o monturo, até o lixo. Que maravilhoso esse poder que se ocupa de exaltar mendigos, todos poluídos com a imundícia em que jazem. Pois ele os ergue do monturo, não desprezando a busca para retirá-los do meio daquilo que é medíocre na terra, mas a fim de que ele seja o meio para que eles rebaixa a nada os grandiosos e derramem desprezo sobre toda a vanglória humana. Que monturo era esse sobre o qual jazíamos por natureza? Que massa de corrupção é o nosso estado original? Que monte de asco temos acumulado por nossa vida pecaminosa? Que abominação fétida nos cerca na sociedade de nossos camaradas homens? Nunca poderíamos ter nos erguido disto por nossos próprios esforços. Era um sepulcro em que vimos a corrupção e no qual éramos como homens mortos. Poderosos foram os braços que nos ergueram, que ainda nos erguem e nos erguerão até a perfeição do céu em si. Louvai ao Senhor. Charles Adam Spurgeon. Gideão é retirado em uma debulha. Saúl de buscar dos jumentos e Davi do cuidar de ovelhas. Os apóstolos de pescadores de peixes são enviados a pescar homens. O tesouro do evangelho é colocado em vasos terrenos e os fracos e tolos do mundo colocados como pregadores deste evangelho, para confundir os sábios e fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Para que a excelência do poder seja de Deus e todos possam ver que o desenvolvimento vem dele. Matthew Henry. Matthew Henry. Deus olha de cima de seu trono majestoso para você. Em meio à variedade de suas obras, você não é negligenciado. Em meio aos serviços mais nobres de 10.000 vezes 10.000 santos e anjos, nenhuma sequer de suas orações fervorosas ou gemidos humildes escapam de seus ouvidos. Job Orton. O Deus onipotente não pode olhar acima de si mesmo, pois não tem superiores, nem ao seu redor, pois não tem semelhantes. Ele contempla todos abaixo dele e, portanto, quanto mais rebaixado estiver um homem, mais próximo de Deus. Ele resiste ao orgulhoso. Ele resiste ao orgulhoso e dá graça ao humilde. 1 Pedro 5,5, John Boyce. Estes versículos são retirados quase que palavra por palavra da oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. A transição por povo é ainda mais natural. Uma Ana, considerando-se, na conclusão, como um tipo da igreja, como a qual todos os indivíduos entre os israelitas se sentiam muito mais proximamente interligados do que pode facilmente ser o caso entre nós mesmos, extrai da salvação dispensada a ela perspectivas jubilosas para o futuro. E.W. Hengstenberg, acho que é assim que pronuncia. Versículo 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O forte desejo dos orientais por filhos fez o casamento de descendentes ser aclamado como o mais seleto dos favores, enquanto a esterilidade era considerada uma maldição. Portanto, este versículo é colocado por último como que coroando o todo e para servir de ápice na história da misericórdia de Deus. Isso não é tudo. Todo que crê no Senhor Jesus certamente, em alguns aspectos, lamentou sua deplorável esterilidade, o que o fez parecer uma árvore seca, sem dar frutos para o Senhor, e, contudo, quando visitado pelo Espírito Santo, encontrou-se
repentinamente, como a vara de Arão que brotou, floresceu e deu amêndoas. Ou já tivemos consciência de que o nosso coração estéril tem dado abrigo e entretido o Salvador? Nossas graças foram multiplicadas como se muitas crianças tivessem vindo a nós em um único nascimento e nos alegramos profundamente diante do Senhor. Então nos maravilhamos grandiosamente com o Senhor, que habita nas alturas, pois Ele se dignou a visitar tais coisas pobres e indignas. Charles Haddon Spurgeon. Os judeus transmitiram a tradição de que este salmo e aqueles que o seguem até o 118 eram todos cantados na Páscoa e são chamados de o Grande Halel. Esta tradição demonstra em todos os eventos que os antigos judeus percebiam nestes salmos algum vínculo de conexão muito próxima. Andrew Abona. É só um comentário. Fé e Tulipas é maravilhoso. Aquilo lá é um anjo na terra. Lindo demais. Tenham todos um ótimo dia. Espero que tenham gostado do Salmo 103. Olha que bonito, olha que bonito. Olha isso aqui, olha, versículo 9. Faz que a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos. Tenha todos um ótimo dia. Ai, Jesus me salva.